Fernando Diniz, ele que estava super pressionado, conseguiu um bom resultado, uma atuação convincente e o São Paulo respira na Libertadores. Dá um alívio para todo mundo. No futebol, ganhar alivia qualquer um. A gente sabe que a gente fez uma partida muito boa, partida que eu gostei, que foi uma equipe muito equilibrada, que atacou bem e marcou bem. E quando a gente fala que jogar bonito aproxima da vitória, hoje é um exemplo disso. O time jogou bonito e estava sempre próximo de fazer o gol e hoje as bolas entraram. E embora a gente fale que foi 4 bolas no gol e 3 gols, mas a gente teve muitas oportunidades para fazer gol. Teve muita bola que foi na trave, bola que passou perto, bola que o lance do Pablo. E o sistema defensivo foi também praticamente impecável, não teve nenhuma defesa importante do Volpi no jogo, nenhuma chance de um time que é de respeito, é um time bastante forte, a LDU. Olha, é muito cedo ainda para a gente fazer prognósticos mais decisivos na Libertadores, mas essa fase de grupos, ela vai dando aquela casca para os times, as equipes vão se acostumando a disputar, não é a encarar os adversários. Agora, o São Paulo, o Denilson já falou pra gente, é um time que fez o seu papel, precisava vencer, conseguiu um resultado bem interessante e se firma no grupo. Não deu certo secar, né, Ronaldo? Não, até falei, Malévola, que... eu até falei num placar de 2-0. Eu queria que meu time fosse malévolo hoje. Hoje você vai sofrer. Porque eu até falei em 2-0 pro São Paulo, porque eu acho que era um momento de recuperação. E a gente vê nas entrevistas, a gente acompanha nas entrevistas que o Fernando Diniz estava dando uma sustentação legal até para os jogadores que estavam em baixa. E isso aconteceu ontem, na velocidade, na entrega do time de São Paulo, o torcedor voltando e incentivando. Eu esperava um resultado, sim, positivo para o São Paulo. Pode puxar aí, Marcelão, seu cavalo manco. E tenho dito. Muito obrigado, Malévola. Nossa, eu vou falar uma coisa, eu gostaria que você até estendesse o seu comentário, porque quando você é sóbrio, quando você então, vamos lá. Eu quero me atentar, então, lúcido, isso realmente me deixa feliz. Eu quero me atentar, então, à postura do Daniel Alves, no time do São Paulo, que ontem foi brilhante, do começo ao fim. Mesmo tendo a idade que tem, a entrega que ele coloca para a molecada, mostra o quê? Que os demais, os mais jovens, têm que seguir esse caminho. Mostrando amor à camisa, né, Denilson? A gente gosta de ver. Nós aqui que já jogamos e passamos pelo gramado, nós gostamos de ver a entrega dos jogadores. Nós gostamos de ver o amor à camisa, ao futebol, à profissão em si. E a gente não tem visto muito isso em campos brasileiros. Isso me assusta. Sabia, mas eu não sei o que aconteceu, mas você está muito bem, cara. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. A família agradece. Vocês acompanham o relator, vocês querem discordar do Ronaldo. Paulo? Não, eu acompanho, eu concordo. O São Paulo realmente jogou muito bem ontem, né? Fez uma partida excepcional. Quando terminou o primeiro tempo, ficou aquela imagem de que o São Paulo estava louco para tomar um gol, para se complicar. Mas não, chegou reagindo no segundo tempo, jogando da mesma forma como naquele início de jogo. E venceu o jogo de forma meritória, sem nenhuma contestação. Acho que realmente o Daniel fez uma partida excelente, excepcional. Gostei do Pato, né? A defesa firme, bem postada, bem arrumada. O Fernando Diniz está de parabéns. O time dele tocou a bola, como sempre, à la Fluminense, mas foi pro gol. Chutou no gol, trabalhou na frente do gol adversário. E é isso que a gente quer no São Paulo. Parabéns. Tomara que sábado não seja tanto assim, mas que foi bom, foi. Que já tenha esgotado o estoque? Esgotou. É melhor parar. Chega. Tá bom. Chega. Morumbi, torcida do São Paulo. Agora, Ulisses, é importante a gente ver um São Paulo que voltou para o grupo e voltou também a ter condições de classificação. O São Paulo perdeu o primeiro jogo pela incompetência dele, né? Porque o São Paulo criou muito, eu transmiti o jogo, eu lembro, perdeu 4, 5 gols. Quando a gente fala perder gol, é marca do pênalti, é pequena área, não é gol assim que o cara chuta de longe, passa perto, não. É perder gol mesmo. E ontem o São Paulo fez os gols. Eu acho que o Pablo, o Diniz ao montar esse time sem o Pablo, acertou. Claro. O Pablo tá vivendo um momento péssimo, né? Tá vivendo um momento ruim da carreira dele. Quase apanhei. O Pablo está vivendo um momento ruim da carreira dele, eu concordo com a Vossa Senhoria em relação a tal fato. Estou um tanto quanto assustado com a posição do Ronaldo. Alguma coisa vem por aí. Ele está armando algum bote. Eu acho que ele está cansado de apanhar. Na internet, na rede social. Malévola com esse modelito de sapato bichinho da dengue, mosquitinho da dengue. Eu queria dizer que isso é uma homenagem ao Corinthians, à Ponte Preta, ao Galo, ao Santos. Você é zebra, menina, sai fora. Que homenagem a Corinthians, isso aí é zebra. Isso aí tá mais pra zebra do que... Deixa eu te falar uma coisa, eu quero tirar a zebra. Me desculpe. Mas só para concluir o meu raciocínio, eu fico tirar muito do feliz. Raciocínio do senhor Ulisses Costa.
Rapaz, alguma coisa vai acontecer, vem, vocês esperem. Alguma coisa vem por aí. Esse cara tá armando o bote. É o seguinte, o que eu fico feliz é de ver um técnico competente, que eu sempre gostei da maneira dele trabalhar o Diniz, as coisas andando e dando certo. Porque nós precisamos realmente do futebol ofensivo, do futebol jogado para frente, do futebol com toque de bola. E o Daniel Alves foi o que a gente sempre esperou que ele fosse no São Paulo, esse grande maestro. Primeiro gol do Daniel Alves na Libertadores. Chico Garcia, a gente imagina que não aconteçam os primeiros jogos das eliminatórias, mas o Daniel estava sendo convocado pelo Tite como lateral, não como meia. Mas claro que o Tite deve estar olhando esse desempenho do Daniel na nova função. Eu acho que acabou essa discussão, né? Se ele tem que jogar na lateral, no meio, no São Pode jogar onde quiserem. Ele sempre foi um lateral armador, construtor, e no São Paulo ele é um dos líderes do time, se não o maior. E muito legal ver o Daniel jogando Libertadores, né? Que a gente gosta muito desse espírito. E o Daniel não é um cara vencedor à toa. Ele contagia o grupo, ele é torcedor do São Paulo, então ele é um torcedor dentro de campo, ele quer representar. E ontem fez um jogo espetacular, mas eu queria destacar Alexandre Pato. Ele não marcou gols ontem, mas ele foi fundamental para o time. E sobre o que o Ulisses fala do Fernando Diniz em relação aos atletas, o Pato vai para a coletiva depois e praticamente se declara o Fernando Diniz. Todos os jogadores gostam do estilo do técnico. Chico, eu vou falar uma coisa, eu não aguento, eu peço perdão, telespectador. O Chico dá motivo, meu irmão. Vocês entenderam o que eu disse? Ele se declara profissionalmente, né? Do que o Fernando Diniz consegue no vestiário, dos ensinamentos fora. Confesso entender você, Chiquito. Chico! Entender o seu raciocínio, toda a sua forma de se comunicar com o público. Parabéns. Essa é a forma de expressar corretamente, gente, colocada. Vem coisa aí. Eu acho que deveria. A saúde, eu não sei se está 100%. Rapaz, vem coisa, eu conheço o elemento. Agora, eu conheço. Vocês falaram do Pato e Denilson, foi bonito de ver a jogada do final, o terceiro gol do São Paulo, onde o Pato começa a jogada, vai ao Vitor Bueno e aí sai o gol do Igor Gomes. O São Paulo mostrou velocidade, mostrou o que o Diniz pede. Quando as pessoas falam de armação de jogadas bonitas, eficiência na armação, na chegada, sempre o nome do Vitor Bueno tá. E do Daniel Alves. Ele joga E do Igor Gomes. E do Igor Gomes. Só que eu falei com a Renata aqui na primeira parte que as pessoas, poucas pessoas estão falando também do trabalho que o Tietchan está fazendo em prol do time. Porque automaticamente com o trabalho que ele faz, o Daniel Alves tem a liberdade. O Igor Gomes não se fala que joga um pouco mais adiantado e dá essa característica dele, né? Dá essa profundidade nas costas dos laterais, o que é o que o Hernanes não tinha mais, essa profundidade. Ficava muito centralizado, então o São Paulo não tinha essa cobertura. Essa profundidade de um passe em profundidade nas costas dos laterais, quando o Antony, ou nesse caso o Vitor Bueno, centralizava por dentro. Centralizava pelos lados. Mas quando tem essa movimentação, e aí o Tietchan é o cara que dá o início para essa bola. O Tietchan que faz a bola chegar no Daniel Alves. E aí o Daniel Alves distribui. O Tietchan faz a bola chegar no Vitor Bueno, distribui. Então as pessoas não estão vendo o trabalho do Tietchan. O segundo gol é uma arrancada dele. O Tietchan tem jogado muito bem. Concordo com todos os outros jogadores que foram citados aqui, mas o Tietchan também tem que ser nombrado. E consenso, o Tietchan tem uma coisa muito legal, que foi sempre característico de quando ele surgiu como grande jogador, né, mesmo no Palmeiras que ele se destacou mais, que é a sensação, a capacidade que ele tem de percepção de cobertura. Na descida dos laterais, ele mesmo enfiando essa bola, ele já fica para cobertura. Você vê o posicionamento dele, ele enfia a bola na direita, ele já pende mais para a direita, porque o lateral já desceu, vai ficar um buraco se der um contragolpe, ele está ali para cobrir. Ele faz isso na esquerda, bem feito também. Então o São Paulo, o Diniz achou o time, esse que jogou ontem é o time do São Paulo. Mas acho que as pessoas esquecem que o Tietchan se destacou com quem? Como técnico? Com o próprio Diniz. E lembre-se que quando ele era jogador do Audax, ele não guardava a posição e a gente chamava atenção para isso. Hoje ele não precisa nem chegar na área, porque tem quem faça muito bem isso no São Paulo. O São Paulo, com o próprio Vitor Bueno, com o Alexandre Pato, com o Pablo quando entra e com o Antony, tem já o lado ofensivo resolvido. Ele virou esse começo de jogada, ele vai pro meio, muitas vezes ele passa pelo Daniel Alves. Isso tem mais mérito ainda. Claro. Muito mais. Porque é você mudar, de certa forma, o seu jeito de jogar. Isso. Porque se você joga com o Diniz e tem liberdade, tal, o Diniz vai ter chamado ele. A situação do jogo. Mas o Diniz deve ter falado Mas taticamente o Denilson tem razão, ele se achou no esquema do Diniz. O Diniz deve ter falado pro Tietchan, eu preciso de você assim. Porque não tem um cabeça de área, né? Eu preciso de você ele é o cara mais recuado, não tem um cabeça de área. Por isso que eu falo que às vezes ele passa pelo Daniel Alves, porque quando ele já sai, ele tem qualidade para sair jogando e para chegar nos atacantes do São Paulo. Agora... E vai na boa. Só que, gente, há uma semana
nós detonávamos, entre aspas, o São Paulo aqui. Pela atuação, por ter perdido por um time fraco. E um time que toma 8, e o River Plate errou 2 pênaltis. O Binacional era para ter perdido de 10-0. Teria sido isso lembrado na história. 4.000 metros, Renato, para você ver como faz diferença. Agora fica a questão, mas o São Paulo, no primeiro tempo, lá poderia ter vencido. Poderia ter metido 5, Renato. Nós falamos isso aqui, exato. E aí, eu até falo com o Everton sobre isso, porque a gente vai ter que ver se o River Plate, se a LDU, eles vão tropeçar lá também. Que talvez seja esse o definidor do grupo também, É não verdade. é? E uma coisa que eu mais... Uma coisa que me chama atenção e que é legal... O que chama atenção é o que você está falando hoje. Você vai com a máxima da tabela, você está falando demais. E aí, Paulo? Tomou conta do programa, hein? Everton Guimarães, agora queremos ouvir a sua opinião sobre o ainda. São Paulo. Aliás, o Everton que sempre defende o São Paulo. A gente tem que falar sobre isso também aqui no programa. Everton. Renata, na quinta-feira passada, um abraço, o Ulisses acha que só porque chama Everton, ele é gordinho, então sou eu. Não, filho, calma, que é a minha vez. Semana passada, no programa da quinta-feira, é só buscar no YouTube que tá aí, ou então no nosso site. Tá lá. Eu falei, mano, Denilson, aqui é fechamento, tá ligado? Vamos arrebentar. Ele deu na volta e foi lá e arrebentou. 3, poderia ser 4, 5. Aí, o que a gente falava naquela oportunidade? Né, tiozão? Aqui é fechamento, tá ligado? Então é o seguinte, a gente falava disso na semana passada, né, não, tiozão? Eu falei com você que eu era fechamento com você, que a gente ganharia da LDU. E vamos firme na Libertadores aí, eu confio muito no trabalho Mas você falou como? Você falou como comigo? Como é que você falou? Como é que você falou comigo? Como é que você falou comigo? Como é que você falou? Falei com você o seguinte. Falei com você o seguinte. O negócio é o seguinte, tiozão, tá ligado? Aqui é fechamento, porque nós é Zona Leste, tá ligado? Aliás, Zona Leste não, que Zona Leste é Corinthians, nós aqui é Diadema, tá ligado? Nós é fechamento. E aí o que acontece? No final das contas, deu o que eu previ, porque eu sou oráculo, eu não erro. É questão de dar tempo.